Comentário bíblico de Matthew Henry. Gênesis capítulo 18. Versículos 1 a 8. O Senhor aparece a Abraão. 9 a 15. A repreensão pela incredulidade de Sara. 16 a 22. Deus revela a Abraão a destruição de Sodoma. 23 a 33. A intercessão de Abraão a favor de Sodoma. Versículo 1 a 8. Abraão atendia de bom grado a qualquer viajante cansado, pois na época não existiam pousadas como há em nossos dias. Ele estava sentado em sua tenda, quando viu se aproximar 3 homens. Eram 3 varões em forma humana. Alguns pensam que os 3 eram anjos criados. Outros pensam que um deles era o Filho de Deus, o anjo do pacto. Lavar os pés é um costume naquelas regiões de clima quente, onde se usam somente sandálias. Não devemos nos esquecer da hospitalidade, pois através dela, se percebemos sem percebermos, podemos hospedar anjos. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Ou ainda o próprio Senhor dos anjos. Como sempre fazemos quando por amor a Ele hospedamos ao menor de nossos irmãos. Os modos alegres e amáveis, ao demonstrarmos bondade, são grandiosos adornos da piedade. Ainda que o nosso condescendente Senhor não nos faça visitas pessoais, contudo, por seu Espírito Santo, está à porta e bate. Quando nos inclinamos a abri-la, Ele se digna a entrar, e por seus consolos bondosos dá uma rica festa, da qual participamos com Ele. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Versículo 9 a 15, e disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? Observe a resposta: Ei-la, aí está na tenda. Ela estava junto a Abraão, no lugar adequado, ocupada com seus afazeres domésticos. Nada pode ser conseguido por meio da ociosidade. Aqueles que mais provavelmente recebem o consolo de Deus e as suas promessas são os que estão em seu lugar apropriado e atendendo aos seus deveres. Lucas capítulo 2, versículo 8. Nós temos um coração lento para crer e precisamos trabalhar muito para melhorá-lo. As bênçãos que os demais possuem por parte da providência comum, os crentes possuem pela promessa divina, que fazem com que sejam muito doces e seguros. A semente espiritual de Abraão teve a sua vida, o seu gozo, a sua esperança. De tudo que são e possuem, há a promessa. Sara pensou que esta é uma notícia demasiadamente boa para ser verdade e riu. Não foi capaz de sequer imaginá-la para nela crer. Nós podemos pensar que não houve qualquer diferença entre o riso de Sara e o de Abraão, Gênesis 17, versículo 17. Porém, aquele que esquadrinha o coração viu que um riso era proveniente da incredulidade e o outro da fé. Sara negou ter rido. Um pecado costuma levar a outro pecado, e é provável que não tenhamos estritamente a verdade quando
questionamos a verdade divina. Contudo, e é provável que não mantenhamos estritamente a verdade quando questionamos a verdade divina. Contudo, o Senhor repreende, mostrando o pecado, aquietando e conduzindo ao arrependimento aqueles a quem ama, quando pecam contra Ele. Versículo 16 ao 22. Os 2 anjos foram até Sodoma. Aquele que é chamado de Jeová, ao longo de todo o capítulo, permaneceu com Abraão e não lhe ocultou o que pretendia fazer, ainda que Deus suporte os pecadores que imaginam que o Senhor não os vê nem se importe com eles. Ele os contemplará quando chegar o dia de sua ira. O Senhor concedeu a Abraão uma oportunidade para interceder perante ele, a fim de lhe mostrar a razão de sua conduta. Considere-se como uma parte muito importante do caráter do exemplo de Abraão, que ele não somente orava com seus familiares, mas também pregava muito cuidado em ensiná-los e dirigi-los bem. Os que esperam por bênçãos para sua família devem tomar consciência de seu dever familiar. Abraão não tornou o pensamento dos seus repleto de assuntos de duvidoso debate, mas ensinou-os a serem sérios e devotos para adorarem a Deus e a serem honestos em seus tratos com os homens. Quão poucas são as pessoas que possuem este mesmo tipo de caráter em nossos dias. Quão pouco cuidado os chefes de família dedicam a fundamentar os que estão sob os seus cuidados nos princípios da fé de Deus, da fé em Deus. Vigiamos de domingo a domingo se os nossos progridem ou regridem em sua vida com o Senhor. Versículo 23 até o 33. Aqui está a primeira oração solene registrada na Bíblia Sagrada. É uma petição que visa salvar Sodoma. Abraão orou fervorosamente para que aquela cidade fosse salva. Se tão somente fossem encontrados nela uns poucos justos, vejamos e aprendamos com ele quanta compaixão devemos sentir pelos pecadores e quão fervorosamente devemos orar a favor deles. Aqui vemos que a oração eficaz do justo pode muito em seu efeito, sem dúvida. Abraão fracassou em seus pedidos a favor do lugar como um tolo, porém Ló foi milagrosamente salvo. Então devemos incentivar a todos a esperarem, através da oração fervorosa, a bênção de Deus para as nossas famílias, nossos amigos e vizinhos. Com esta finalidade devemos não somente orar, mas viver como Abraão. Ele sabia que o juiz de toda a terra faria justiça. Abraão não pede, nesta passagem, que o mal fosse salvo por si mesmo, nem porque fosse cruel destruí-lo, mas por amor aos justos que poderiam estar entre eles. Somente a justiça pode ser um argumento diante de Deus. Então, como foi que Cristo intercedeu a favor dos transgressores? Sem culpar a lei divina, nem alegar a fraqueza ou excusar a culpa humana, ofereceu a sua própria obediência até a morte. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 19 de Gênesis, comentário bíblico, Matthew Henry.